Estoicismo. A arte de não ser destruído pela vida. Imagine perder tudo em um único dia. Sua casa, seu dinheiro, as pessoas que você ama. Agora imagine que mesmo assim, você continua de pé. Não porque a dor não existe. Ela existe e é real. Mas porque você aprendeu algo que quase ninguém ensina. Como sofrer sem se destruir. Foi exatamente isso que um homem chamado Epicteto viveu. Ele nasceu escravo. Teve a perna quebrada pelo próprio Senhor. E ainda assim, se tornou um dos pensadores mais livres que o mundo já conheceu. Como alguém que teve tudo tirado dele pôde se sentir livre? A resposta está numa filosofia de mais de 2000 anos, que ajudou imperadores, escravos, soldados e, hoje, ajuda milhões de pessoas comuns a atravessar o caos da vida moderna sem se afogar nele. Essa filosofia se chama estoicismo. E nos próximos minutos, vou te mostrar não só o que ela diz, mas como ela pode mudar, de verdade, a forma como você encara cada perda, cada fracasso e cada manhã difícil da sua vida. Fica até o fim, porque a última parte desse vídeo pode ser a mais importante de todas. O estoicismo nasceu na Grécia, por volta do ano 300 a.C., com um comerciante chamado Zenão de Cício. Diz a história que ele perdeu tudo num naufrágio. Chegou a Atenas sem nada. E foi exatamente essa perda que o levou a estudar filosofia. E mais tarde, fundar uma escola de pensamento embaixo de um pórtico pintado, uma estoá, que deu nome ao movimento. Mas o estoicismo que mais conhecemos hoje veio de 3 vozes diferentes. 3 vidas completamente distintas. Sêneca, o conselheiro rico e poderoso de um imperador, que escreveu sobre a morte enquanto era forçado a esperar a sua. Epicteto, o ex-escravo que ensinava que ninguém pode escravizar uma mente que se recusa a se render. E Marco Aurélio, o imperador mais poderoso do mundo conhecido, que todas as noites escrevia, só para si mesmo, lembretes sobre como não deixar o poder corromper seu caráter. 3 homens, 3 origens opostas. Uma mesma conclusão. A vida vai doer. Isso é inevitável. Mas o sofrimento que vem depois da dor, a raiva, a amargura, o desespero, esse sim depende de nós. Não é sobre não sentir. É sobre não ser controlado pelo que se sente. Existe uma ideia, no centro de tudo isso, que pode parecer simples, mas que, se você realmente entender, muda tudo. Tudo na vida se divide em 2 categorias. As coisas que dependem de você e as coisas que não dependem. Seus pensamentos, suas escolhas, seus valores, seu esforço, isso é seu. Está completamente sob seu controle. Mas a opinião dos outros sobre você, o trânsito, uma doença, a economia, o comportamento de quem você ama, nada disso está nas suas mãos. E aqui está a tragédia silenciosa da maioria das pessoas. Elas gastam a vida inteira tentando controlar exatamente aquilo que não podem e ignoram completamente aquilo que podem. Pense em quantas noites você perdeu de sono tentando controlar o que alguém pensava de você. Quantas vezes você se destruiu por dentro tentando mudar um resultado que já tinha acontecido? Os estoicos diriam: pare. Não porque isso não importa, mas porque sofrer por algo que você não controla é como gritar com a chuva por estar molhando você. A chuva não escuta, ela só continua caindo. A liberdade, para um estoico, não é fazer o que quiser. É parar de sofrer pelo que você nunca teve poder de mudar. E o mais bonito disso é que essa ideia devolve o poder para você, justamente nos momentos em que você mais se sente sem controle. Agora eu preciso te contar sobre uma frase que os romanos sussurravam para os generais no auge da vitória. Enquanto o exército era aclamado, alguém caminhava atrás do general vencedor e repetia baixinho:
lembra que você vai morrer. Pode parecer sombrio. Mas essa frase, memento mori, não era uma ameaça. Era um presente. Porque quando você realmente aceita que o tempo é finito, que essa vida, com todas as suas manhãs, seus erros e suas segundas chances, um dia vai acabar, algo estranho acontece. Você para de adiar o que importa. Para de guardar rancor por coisas pequenas. Para de esperar o momento perfeito para dizer eu te amo, para pedir desculpas, para recomeçar. Marco Aurélio, mesmo sendo o homem mais poderoso da Terra, escrevia todas as noites sobre a sua própria morte. Não por medo, mas porque lembrar da morte era a única coisa capaz de fazê-lo viver com honestidade, sem perder tempo com vaidade, inveja ou medo da opinião alheia. Existe algo profundamente libertador em perceber isso. Você não está aqui para sempre. Ninguém está. E ao invés de isso te paralisar, isso pode ser exatamente o que te faz agir hoje. Não amanhã, não quando der certo, não quando eu tiver coragem. Hoje. Porque hoje é o único dia que com certeza você tem. Aqui está talvez a ideia mais poderosa de toda essa filosofia, resumida numa única frase que Marco Aurélio escreveu para si mesmo. Em algum momento de dor que a história nunca vai nos contar, o que impede a ação, avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Pense bem no que isso significa. Cada obstáculo que aparece na sua vida, a demissão, o término, a doença, o fracasso, pode ser encarado de duas formas: como uma parede que te impede de seguir, ou como o próprio material com que você constrói o próximo passo. Os estoicos não pediam para fingir que a dor não existe. Eles pediam algo mais difícil e mais honesto. Use a dor. Transforme o obstáculo em treino. Transforme a queda em prova de que você é capaz de levantar. Não é otimismo ingênuo. É a compreensão profunda de que nenhuma pessoa forte nasceu forte. Ela foi forjada, devagar, dolorosamente, pelas próprias dificuldades que um dia jurou que não sobreviveria. Se você está passando por algo difícil agora, ouça isso com atenção. Essa dificuldade não está aqui para te destruir. Ela está aqui, goste você ou não, moldando quem você vai se tornar. A pergunta não é se a dor vai passar. Ela vai. A pergunta é: quem você vai ser quando ela passar? Para os estoicos, existia apenas uma coisa verdadeiramente boa na vida: o caráter. A virtude, quem você escolhe ser, independente das circunstâncias. Dinheiro pode sumir. Saúde pode falhar. Relacionamentos podem terminar. Reputação pode ser destruída por um boato injusto. Mas a sua coragem diante do medo, a sua honestidade quando seria mais fácil mentir, a sua bondade mesmo quando ninguém está olhando, isso, absolutamente nada, nem ninguém, pode arrancar de você. É por isso que um homem que nasceu escravo pôde se sentir mais livre do que muitos homens livres. Porque a liberdade que importa não é a ausência de correntes, é a posse inabalável do próprio caráter. E talvez seja essa a pergunta mais importante que essa filosofia antiga nos deixa. Se tudo o que você tem hoje desaparecesse amanhã, quem restaria? Essa pessoa que restar, essa é você, de verdade. E é nela que vale a pena investir. O estoicismo não promete uma vida sem dor. Nenhuma filosofia honesta prometeria isso. O que ele promete é algo mais raro: a possibilidade de atravessar a dor sem se perder dentro dela, de perder coisas sem perder a si mesmo, de cair muitas vezes e ainda assim continuar sendo alguém que você reconhece no espelho. Se este vídeo tocou em alguma coisa dentro de você, faça um convite. Não deixe essas palavras terminarem aqui. Volte a elas quando o dia estiver difícil. Releia, reassista, aplique. Porque filosofia que não vira ação
É só um texto bonito. Antes de encerrar, eu preciso te agradecer de verdade por ter chegado até aqui, até o final desse vídeo. Isso diz muito sobre você, sobre a sua vontade genuína de crescer, de entender a vida um pouco mais fundo do que a maioria das pessoas se permite. Se essas ideias fizeram sentido para você, se você sentiu que precisava ouvir isso hoje, me ajuda a levar essa mensagem para mais gente. Deixa o seu like. Escreve nos comentários qual dessas ideias mexeu mais com você. E principalmente, se inscreve no canal. Aqui a gente fala sobre filosofia, sobre como viver melhor, sobre como enfrentar a vida com mais clareza e menos medo. Se inscreve, ativa o sininho e até próxima!